Todo mundo achou aí? 2 Timóteo, do 14, 2 Timóteo 3, do 14 a 17. Enquanto os irmãos vão procurando, bom, eu fico andando um pouquinho, não tem problema. Vou me apresentar. Meu nome é Caroline, mas todo mundo me chama de Carol. Sou casada com o Lucas, que está ali atrás, meu esposo. Eu tenho 5 filhos. 2 já estão intercedendo no céu. E tenho 3 princesas. Tenho a Poliana, de 11 anos. Tenho a Mariana, de 4. E tenho a Ana Rita, que é o nosso grande milagre, que tem 3 aninhos. Hoje ela passou o dia todo no hospital fazendo exame. Meu esposo ficou com ela. Eu falo assim que quando a gente vem para a missão, a gente se dá o sim para o Senhor. A palavra diz, né? A luta é muito grande. E esse exame estava agendado só para novembro, porque ela vai fazer uma possível cirurgia na cabeça e ela precisava muito fazer esse exame. E aí me ligaram ontem que tinha vaga para fazer esse exame hoje. Eu falei, e agora? E aí era para ela ficar até 7h30 da noite. Eu falei, não vai dar tempo de eu ir empregada. Eu falei para ele, você vai? Ele falou assim, eu vou. E aí eu fiquei sem carro. Eu falei, agora? Eu falei, Senhor, o Senhor vai providenciar. E liguei para um, liguei para outro, ninguém podia me trazer. Eu falei, meu Deus, eu vou confiar. Mas enfim, deu tudo certo. Aí meu esposo foi com ela, ela saiu 5h30, ele voltando para Paraibuna, ele bateu o carro. Mas chegou lá, tá tudo certo, tava todo mundo bem. E aí, cá estamos nós. Eu sou serva do grupo de oração Maranatá, lá de Paraibuna, na Capela de Santa Rita. Participo também do movimento do FREM, não sei se alguém já ouviu falar. Formação religiosa e entrosamento mariano, a gente trabalha com casais. E também sou catequista. Então, é uma agenda bem corrida aí. Eu falo assim que tudo que eu fizer para Deus ainda é pouco, por tudo que Ele nos faz, né? Ainda é pouco. Então vamos ler a palavra? Irmãos, eu vou ler, os irmãos deram do 3, do 14 em diante, mas eu vou ler um pouquinho mais do começo, porque eu quero dar uma introduzida boa no que Deus falava ao meu coração. Lá no 3, bem no comecinho mesmo. Nota bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, inocentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desenharão a realidade. Desta gente, afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecado, atormentadas por toda espécie de paixões. Sempre a aprender, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambreus resistiram a Moisés, assim também estes homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade, mas não irão longe, porque será manifestado a todos a sua insensatez, como o foi daqueles 2. Tu, pelo contrário, te aplicaste a seguir-me de perto na minha doutrina, no meu modo de vida, nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha caridade, na minha constância, na minha perseguição, nas provas que me vieram, né? Em Antioquia, em Icônio, em Listra. Que perseguições tive que sofrer, e de todas me livrou o Senhor. Pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer perseguições.
Repito, pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer perseguições. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, sedutores e seduzidos. Tu, porém, permaneça firme naquilo que aprendeste e crestes. Sabes de quem aprendestes, e desde a infância conhece as Sagradas Escrituras. E sabes que elas têm o condão de que pronunciar a sabedoria que conduz à salvação. Pela fé em Jesus Cristo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Palavras do Senhor. Eu sempre confundo, irmão. Então, aqui são as cartas de Paulo, né? Que era Paulo de Tarso, né? Paulo de Saulo. Aquele que foi derrubado do cavalo, todo mundo conhece. Então, aqui ele estava preso e ele escreveu essa carta para Timóteo, são 2 cartas. Essa é a segunda carta de Timóteo. E quem que era Timóteo, né? Timóteo, ele era um jovenzinho que ele tinha o pai dele que era grego e a mãe dele era cristã. A mãe dele ensinou ele desde pequenininho. A mãe dele fazia comida, ele do ladinho da mãe dele. A mãe dele lia as escrituras, lia os pergaminhos. Então ele sempre foi ensinado desde de criança. Irmão, não estou acostumado com esse trem aqui não vai ficar batendo. E ele foi ensinado desde pequenininho. E aquilo lá incendiou a alma dele. Ele sempre buscava aquilo que estava aceso no coraçãozinho dele. E aí, ele sempre ouviu falar de Paulo, um tal de Paulo. E na segunda missão de Paulo, lá na região dele, ele teve a oportunidade de conhecer Paulo. E Paulo chamou para ele ser missionário junto. E ele foi. Timóteo foi ser missionário com Paulo. E aí, deslanchou, né? Paulo viu o que Deus tinha ali, o chamado para Timóteo, e ele foi seguir a missão com Timóteo. E quando Paulo ele escreveu esta carta, ele estava preso, como eu falei, né? Os cristãos eles eram muito perseguidos naquela época. E Timóteo ele presenciou vários cristãos ser martirizados, né, serem mortos na frente dele. E essa última carta que ele escreveu para Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Até que no finalzinho ele fala assim que ele combateu o bom combate, que é a famosa, todo mundo conhece, combati o bom combate. Combati o bom combate, que ele já sabia que ele não ia mais sair da prisão. E aí, essa parte aqui que Deus deu em oração para os irmãos, é a carta de exortação para Timóteo. Carta de exortação para Timóteo. E aí eu fiquei pensando, o que será que Timóteo estava passando, né? Talvez ele queria desistir. Porque Paulo estava preso. Mas antes, Timóteo fala para ele, né? Tu te aplicaste e seguir bem a minha doutrina. Então, tudo que Paulo ensinou para ele estava seguindo. Então, assim, na minha fé, na paciência, na caridade, na constância, nas perseguições. E aí, nós que somos, assim, do Ministério de Pregação, né, São Almir? O primeiro a ouvir e escutar é o nosso, né, São Almir? Primeiro pra gente. E aí eu comecei a refletir. Será que se Paulo fosse escrever a carta para mim, será que ele ia me elogiar igual ele elogiou Timóteo? Será que a minha vida de cristã está sendo a nível de elogio?
Como que tá a minha paciência dentro da minha casa? A minha caridade com meus irmãos? Quando chegam as perseguições, eu quero fugir? Eu quero desistir? Como que tá sendo? Perguntava para mim mesmo hoje. Quando chegam as provações, o carro bate, muda o horário da criança, e aí são as provações, irmãos. São as provações. No dia do grupo de oração, acontece tudo dentro de casa. São as provações que precisam chegar aqui. Dá sono, dá dor de perna, dor de cabeça, não dá? São as provações. Será que estamos a nível de ser elogiado igual o Timóteo? E aí ele fala aqui, ele exorta Timóteo e fala: mas você quer seguir, quer permanecer aqui, ó, piedosamente na palavra, quer permanecer com Jesus, terão que sofrer perseguições. Terão que sofrer. E aí ele fala, porém, permaneça firme na palavra. E eu falava assim, mas como assim? Vocês já ouviram falar assim que mãe, marido, casamento, não vem com receita? A gente vai aprendendo a ser mãe, aprendendo a ser esposa. Falo para vocês que tem. Tem receita, tem manual. Aqui a gente é forjado, aqui Deus ensina a gente como é que é ser uma boa esposa, como é ser um bom esposo, como é ser uma boa filha, como é ser bons servos. Tá aqui, irmãos. Tá aqui. Tá aqui. E muito de nós, às vezes, vai procurar lá nos livros de autoajuda, vai procurar na internet, vai procurar o vizinho, vai procurar o amigo, vai procurar não sei quem. Não vem aqui, irmãos. Não vem. Não vem. O Papa Francisco tem uma frase que ele fala, irmãos, que quando eu li, eu chorei. Porque ele fala assim que a Bíblia, que as Escrituras, viu as maiores alegrias dele, mas também viu todas as lágrimas dele. Por isso, a Sagrada Escritura é o maior tesouro dele. Vocês já choraram, irmão? A minha Bíblia tem umas páginas enrugadas com as minhas lágrimas. Tem gente que tem celular de não sei quantos mil reais e não tem uma Bíblia dentro de casa, irmãos. Nós somos cristãos. Nós precisamos permanecer na palavra. Lá em Efésios fala que Paulo escreveu a carta de Efésios também, e ele fala que ele via um soldado, e ele falava que o soldado, ele descrevia a armadura do cristão, olhando para o soldado lá, preso, ele olhava, ele fez a armadura do cristão. E ele falava que a espada que o soldado trazia com ele era a palavra. A espada, irmão, é a palavra. É com a palavra que nós vamos lutar, irmãos. É com a palavra. É com a palavra que você vai vencer a ansiedade do seu coração. Com a palavra, com os salmos. É com a palavra, irmãos. E aqui, ele fala que sabeste bem e conhece bem a Escritura desde a sua infância. Sabe quem que ensinou a Sagrada Escritura para Timóteo? Como eu falei no começo? A mãe dele, Eunice, e a avó. O pai dele era pagão. Às vezes a gente acha que
os filhos estão perdidos. Ah, mas o pai dele é daquele jeito, o pai dele é cachaceiro, não sei o que. Perdido não, irmãos. Todos nós viemos para esse mundo porque nós temos uma missão. Timóteo, ele foi, vamos dizer assim, duvidaram da missão dele. Eu me identifiquei com Timóteo. Tão jovenzinho, ele era muito jovenzinho mesmo. E eu falei assim, nossa, Senhor, estou me identificando. E ele se achava incapaz pela pouca idade dele. Mas ele era um dos amigos mais íntimos de Paulo, que mais seguiu o evangelho lá na risca. Tamanho da obra que ele fez. Ele foi o primeiro bispo de Efésios lá, era um lugar lá. Primeiro bispo. E às vezes a gente acha que os nossos estão perdidos, não estão, não. Porque o que Deus planejou para cada um de nós cumpre, se nós permanecemos com Ele. E aqui fala que ele, conhece a Sagrada Escritura, que ele precisava se permanecer de tudo que ele tinha aprendido. Quem aqui não aprendeu a rezar o terço com a mãe, com o pai? Uma Ave Maria com a avó? Não é? Se não é com a mãe, com o pai, com a avó, Deus sempre manda um para ensinar. E aí, tu saberás que eles têm o cordão que te proporciona a sabedoria que conduz à salvação. O que seria esse cordão? É o que vai te guiar. O que você aprende na sua infância, a importância, irmãos, de nós ensinar os nossos filhos. Porque o que nós ensinamos para os nossos filhos hoje não está perdido amanhã. Todo mundo fala, tá plantada a sementinha, mas se mesmo se perder um dia volta. É isso. Hoje o Lucas chegou em casa para mim pegar minha filha, não conseguiu ir para a escola porque eu fiquei sem carro. E aí ele chegou rapidinho lá para pegar e ele me pegou em casa, que eu moro na roça. E aí a gente ia levar as meninas para ficar com a minha cunhada, que é fisioterapeuta. Como a minha filha tá um pouco sedada, por causa que ela ficou 12 horas fazendo exame. Menos um pouquinho, de 12 horas. E aí a gente tem o hábito de rezar. Todo dia, quando a gente entra no carro, a gente reza. E aí, só que a minha filha mais velha sempre puxa a oração. E eu vou dirigindo, eu vou rezando baixinho, às vezes, só pra ouvir elas rezando. E aí, hoje, estava só nós três. Minha outra filha estava meio grogue ainda. E ela, e eu conversando com ele, preocupada com o horário e tal. Daqui a pouco, ela começou a puxar a oração sozinha. E a gente reza a oração de São Bento, a oração de São Miguel. Quando ela foi fazer a oração de São Miguel, eu cutuquei ele e falei, escuta... A minha filha de 4 anos rezou a oração de São Miguel sozinha, irmãos. Sozinha. Eu falei assim, obrigada, Senhor. Porque Deus, ele vai mostrando pra gente que a gente tá no caminho certo. Ela tem 4 anos. Ela rezou a oração de São Bento, a oração de São Miguel, salve rainha. Meu Deus, a oração do que os anjos ensinou pros pastorinhos de Medjugorje, que eu ensino de Fátima, lá em Medjugorje, A gente reza todo dia. E ela rezou. Olhar para ela, entrou no carro rápido. O que nós temos ensinado para os nossos filhos? Porque é isso que vai conduzir. Esse vai ser o condão que está aqui, o condão de te proporcionar a sabedoria que vai conduzir à salvação. Fomos criados para o céu, irmãos. Eu falo que as minhas filhas não são minhas. As minhas filhas são todas de Jesus. 2 Jesus já levou. E as 3, eu falo, as pessoas, nossa, você tem 3? Eu falei, não é mesmo, é emprestado. Jesus me emprestou para eu cuidar. Eu preciso devolver para Ele. Eu preciso devolver para Ele. Eu
preciso. Eu falo assim, nós não somos todos irmãos? Não somos todos filhos de Deus? Somos todos filhos de Deus. Então as minhas filhas não são minhas. Eu tenho que ter essa consciência que eu preciso devolvê-las para Jesus. Eu preciso ensinar o caminho de Jesus para... A minha filha mais velha é devota de Carlos Acutis. Eu sou catequista, irmãos. Tem dia que eu chego chorando. No começo quase que eu desisti. Os meus alunos não sabiam o que era santo. Eles não sabiam, irmãos. Como assim? Você não tem um santo de devoção? Sua mãe se torna um santo de devoção? Você não tem... Eles não sabem para quem recorrer. Quando a gente está na aflição, quando a gente está no desespero. E quarta-feira agora é o dia da minha catequese. A gente teve um momento tão lindo. E eu pedi para eles pesquisarem sobre os milagres eucarísticos de Carlos Acutis. E eles trouxeram o primeiro milagre do Mateuzinho, que deu o processo de beatificação de Carlos Acutis. E aí eu expliquei para eles, vocês têm noção da importância da gente ter um santo? O vô desse menino pediu, o vô dele levou e ele tocou numa relíquia. Você sabe onde é que ficam os santos? Para onde que vão os santos? Pro céu. É para onde a gente vai. Nós todos somos chamados à santidade. Nós todos vamos para lá. Eu explicando para eles que Carlos Acutis estava lá, perto de quem? Jesus. Quem faz o milagre é Jesus. E aí uma aluninha perguntou assim, ô tia, mas tudo que a gente pedir Jesus faz? Eu falei, sim, cifrou. Pro nosso bem, pro nosso melhor, ele faz. E aí ela falou assim, é que eu queria que ele curasse a minha avó. Irmãos, foi um momento lindo. Deus moveu meu coração, a gente entrou, vamos pedir. Agora o Carlos Acutis vai ser nosso intercessor até o final da catequese. A gente vai fazer uma roda de oração. O que você quer pedir? O que você quer pedir? Irmãos, dois aluninhos pediram para que eles tivessem mais contato com o Pai. Com o Pai, irmãos. É de chorar. Que o Pai desse mais atenção. É de chorar. Hoje em dia os pais estão muito ocupados com o trabalho. Isso aqui, irmã. Os filhos começam a aprender no celular, porque você já não ouve mais os jovens de hoje chamar de senhor, senhora, né? Sim. Antigamente, se pedir a bênção, você beijava a mão de quem você pedia a bênção. Hoje você já não vê mais isso. Exato, irmão. Por quê? Porque os filhos também... Muitos filhos não tiveram isso, né? Então não pratica. E nem se importa em aprender também, né? Porque hoje o que mais consome as crianças é o celular, infelizmente. Infelizmente. Exatamente. Porque você pode ver, hoje não tem conversa e você vê os filhos falando com os pais sentados numa mesa ou então sentados numa sala. Por quê? Porque ele não quer falar, não quer gritar, ele manda mensagem. Mas isso é o quê? Isso faz o quê? Pai e mãe não enxergam o que está acontecendo. Então, para eles, estão bem assentados. Por quê? Não está dando trabalho, não está gritando, não está querendo alguma coisa, porque está sentado ali. Mas eles não sabem o mal que está fazendo. Sim. Os jovens de hoje. É muito triste. É muito triste, né, irmã? Porque, infelizmente, os pais, nós pais, estamos terceirizando. Exato. Se nós tivéssemos consciências que os filhos são uma joia emprestada, que a gente tem que tomar cuidado em dobro, porque quando a gente empresta alguma coisa de alguém, um colar pra gente usar no casamento, a gente vai tomar muito mais cuidado, porque a gente prestou, a gente vai ter que devolver. Se nós tivéssemos essa consciência, irmão, cuidaria com muito mais zelo. Assim, está sendo muito terceirizado, né? Terceirizado para a creche, para as escolas. E aí, esse vazio, esse buraco que está acontecendo na sociedade com as crianças, esse buraco é o que faltou do contato
Tem uma música, né, do padre... Eu ouço muito com o padre Léo, que fala muito mais que palácios. Os filhos, eles desejam um abraço, um contato visual, pai. Que os pais morrem de trabalhar hoje para dar presentes e não dão presenças. Padre Zezinho, utopia. É utopia. Então, assim, o que nós vamos deixar para os nossos filhos? Sabe, irmãs, quando nasce uma criança, a gente fala que nasce sempre uma culpa, né? Não sei quem é mãe aqui. Nasce sempre uma culpa, né? Parece que tudo que a gente faz ainda não tá bom. E um dos pedidos de Deus para mim, quando a minha filha estava com 7 anos, o Senhor, ele pediu para mim, eu estava fazendo faculdade, o Senhor pediu para mim renunciar, trabalho, faculdade ainda na época não, eu falava para o Senhor me confirmar, o Senhor me confirmou, eu terminei minha faculdade. Hoje eu entendo por quê. O Senhor pedia para eu cuidar dos meus filhos, e ainda eu estava no meu processo de conversão, e o Senhor me deu mais as 2 outras filhas. Eu entendi por quê. Porque eu falava assim que eu precisava trabalhar, eu precisava estudar para dar para minha filha o que eu não tive. Eu fui criada na roça, irmãos, eu tirava leite. Meu pai acordava a gente 3, 4 horas da manhã, 6 horas da tarde, antes de a gente dormir, a gente rezava o terço todo dia. Domingo, a gente acordava para tirar leite 3 horas da manhã, 7 horas a gente estava na missa. Todo santo domingo. Hoje eu entendi que meu pai me deu tudo. Meu pai me deu tudo. Meu pai me deu tudo, irmãos. Na simplicidade dele, ele evangelizou muito mais. Eu falei assim, que com os calos da mão dele, do jeito que ele cuidava de nós, ele pregou o evangelho. Ele pregou o evangelho, irmãos. Esses dias ele falou assim, nossa filha, eu queria pregar que nem você prega. E aquilo incomodou meu coração e eu fui um dia preparar uma pregação. Jesus falou para mim, o seu pai pregou com a vida. Eu tenho uma irmã religiosa, irmãos. Tem uma irmã que ela é do Verbo encarnado, não sei se vocês conhecem, tem uma irmã freira. O resto é tudo casado. Só uma ainda que estava no convento, mas ela é... Hã? Tem 2 solteiros, né, é verdade. Tem 2 irmãos solteiros. São 8 filhos. 8 filhos. O pai criou ali, ó, cabo da enxada. Tudo bem criado, irmãos. Meu pai escutava o Padre Jonas, canção nova no radinho. Meu pai aprendeu isso daqui, ó, sem saber ler e sem saber escrever. Meu pai aprendeu isso daqui, ó. Sem saber ler e sem saber escrever. Sem saber ler e sem saber escrever. E aí, aqui pro finalzinho, que fala que toda a escritura ela foi inspirada por Deus, né? Todo o livro da Bíblia foi escrito por homens e 3 mulheres, Ruth, Esther e Raquel. O resto foram todos homens, mas todos foram inspirados por Deus, todos. O Catecismo, parágrafo 1008, se não me engano, fala que as escrituras é palavra viva. Carol, mas eu leio e não consigo entender. Irmãos, nem eu. Como assim, nem eu? Irmãos, eu tive meningite no começo, um pouquinho antes da pandemia. Tive meningite, irmãos, eu quase morri. 40 dias no hospital, internada, desenganada pelos médicos, sem saber. E aí eu tive algumas sequelas, que uma foi a memória e a gagueira.
O Lucas tem que me conquistar todo dia. Brincando. E aí, quando o Senhor me chamou para a missão, para pregação, eu falava assim, e agora? Senhor, eu não consigo entender. Eu entendi que as Sagradas Escrituras, irmãos, é a minha maior luta, irmãos. Todo dia tem que buscar, tem que fazer relacionamento. Igual a gente tem entre marido e esposa, é um relacionamento, a Sagrada Escritura. Você vai ler um dia, você não vai entender. Aí no segundo dia você vai lendo, você vai criando intimidade. Deus vai falando com você aqui, ali. Aí quando você vê, bateu o olho, você já vai estar... Olhar, você já sabe o que está acontecendo. Vocês entendem? Esse aqui é seu relacionamento com Deus. São Francisco, ele fala que quem consulta a Sagrada Escritura é pedir opinião para o Senhor. Quanto de nós estamos sofrendo na vida porque nós não consultamos a Deus? Teve uma vez que eu com o Lucas a gente foi para trocar de carro por causa das demandas, porque minha filha tem paralisia cerebral. E a gente anda muito com o carro, né? Ela faz muito tratamento. E a gente precisava trocar de carro. E aí a gente falou assim, vamos rezar. Vamos rezar. E a gente tava com nós dois, a gente ajoelhou e a gente foi como... Só que a gente queria trocar de carro. A gente queria. Só que a gente foi rezar. E Deus falou, não era o momento. Não era o momento. Quantas vezes a gente dá a cabeçada porque a gente não consulta, Senhor? A gente não consulta. Às vezes para mudar de emprego, trocar de casa. Coisas... Meu, irmãos, tem tudo aqui. Deus, ele orienta a gente no financeiro, nos negócios, como educar os filhos, como cuidar do marido, da esposa. Tá tudo aqui, irmãos. Tá tudo aqui. E aí, aqui no final, fala assim que a Bíblia também, a Sagrada Escritura, ela também serve para corrigir. Então, ele exorta a gente, igual o Paulo estava fazendo com Timóteo, ele estava exortando. Às vezes Deus exorta, não tenha medo. E 365 vezes a palavra não tenha medo na Bíblia, irmãos. Não tenha medo. Quando eu estava... corrige, exorta, consola. Quando eu estava na UTI com a minha filha, ela nasceu, ela estava encaixadinha, estava tudo certo para nascer, só que ela estava virada ao contrário, assim, com a cabecinha para baixo, foi virada. Então, trabalho de parto, e ela teve uma anoxia, ela teve uma falta de oxigênio no cérebro. Então, assim, ela nasceu morta. Ela nasceu morta. Ela ficou 18 dias na UTI. Ela teve parada respiratória, foi entubada, precisou fazer transfusão de sangue, teve uma sepsia, que é uma infecção generalizada, a criança nenhuma sobrevive. Uma infecção generalizada numa UTI. E minha filha sobreviveu. É um milagre. E quando eu estava na UTI, o Senhor falou para mim, ensina a palavra, irmãos. Acho que é João 12, eu acho, se eu não me engano. Que é a passagem de Lázaro. Que Jesus fala que para Lázaro assim, meus irmãos, que aquela enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para que o nome dele seja proclamado. E ele falou, filha, o que está acontecendo com Ana não é para a morte, mas é porque meu nome seja proclamado. E hoje eu estou aqui, irmãos, por causa de Ana. Por causa de Ana. Quando o Senhor me chama para a missão, minhas pernas balançam, vocês não têm noção. A irmã pegou minha mão, eu não tô gelada, irmãos, nervoso, porque eu nunca pensei em estar aqui, nunca. Mas eu falo assim, tudo que o Senhor fez na minha vida, por tudo que Ele fez, irmãos, eu toco no milagre, eu vivo um milagre dentro da minha casa. Minha filha foi desenganada pelos médicos. Eu lembro que o dia que a médica falou assim, mãe, a gente fez tudo que a gente fez. Se a senhora tem fé, a senhora reza. Minha filha estava desenganada. Ela estava uma infecção generalizada com antibiótico, não estava combatendo. Sedada.
sei quantas medicações, entubada, a gente batizou ela. Ela abriu o olho pela primeira vez dentro daquela UTI. E eu lembro que eu passei o boletim para ele, liguei para ele chorando, falando o que a médica tinha falado. E ele falou assim, mas por que você está chorando? Você não tem fé? Aí eu falei pra ele, deixa eu chorar, não tenho fé, mas deixa eu chorar. E aí eu lembro que eu voltei para a incubadora, para a UTI, eu debrucei em cima da incubadora e falei pro Senhor, por que eu tô chorando, se eu tenho fé? E aí ele me levou pro Calvário. Eu tive uma experiência mística com o Senhor ali aquele dia. Ele falou assim, você tá vendo a minha mãe no pé da cruz? Ela também chorou. Ela também foi humana, então você pode chorar. Mas olha pra minha mãe. Ela se manteve de pé até o fim do Calvário. Nossa Senhora, ela não entendia o propósito de Deus. Como assim? Eu sou escolhida para ser mãe de Jesus? E aí ele morre assim? Ela não entendia o propósito de Deus. Mas ela aceitou o propósito de Deus. Ela confiou que Deus tinha um propósito para Jesus, para morrer daquele jeito. Que era a nossa salvação. E aí Jesus falou para mim, tenha a minha mãe como seu maior exemplo. Confia em mim, que eu tenho um grande propósito para Ana. Mas se mantenha de firme até o fim desse Calvário. Eu falo para vocês, irmãos, Calvário tá longo, viu? Tá longo esse Calvário. Minha filha hoje tem 3 anos. São 5 graus de paralisia cerebral, dela é o 4º. O tamanho da lesão do cérebro dela. Minha filha, o diagnóstico dela não era para ela andar, não era para ela falar. E era para ela estar de tracker sonda vegetando numa cama. Minha filha fala, minha filha anda. O que mais judia delas são as convulsões. Ela toma 4 medicações já. E não conseguimos cessar ainda. Mas eu sirvo um Deus do impossível. Eu sirvo um Deus que não faz milagre pela metade. Fomos a neuro esses dias, esse homem, e aí a neuro falou assim, 4 medicações, não estamos conseguindo cessar as convulsões. Tem uma possibilidade de a gente fazer uma cirurgia na cabeça dela. Arranca esse pedacinho que está convulsionando, talvez a gente consiga cessar. Falei, amém, doutora, amém, amém. Se esse é o caminho que o senhor quer usar, amém. E hoje a gente fez esse exame para ver onde é que está irradiando as convulsões, para a gente fazer essa possível cirurgia para cessar as convulsões. E dentro da sala da doutora, eu falei para ela, doutora, eu sirvo um Deus que não faz nada pela metade. E ela não é um milagre pela metade, ela é um milagre por inteiro. E se esse é o caminho para o milagre completo, é por aí que a gente vai. Porque eu sirvo um Deus. Eu não sei o que você tem passado na sua casa. Eu não sei, irmãos. Não conheço ninguém aqui. Mas eu sei que o Deus que eu sirvo, o Deus que Timóteo serviu, o Deus que Paulo serviu, é um Deus de misericórdia. É um Deus que não faz milagre por a metade, irmãos. Amém? Amém. E Ele quer forjar. Pela palavra, Ele nos forja. Fala assim que eu vou sendo forjado. Ele vai me dando o chão, eu vou caminhando. Ele vai me dando o chão, eu vou caminhando. E aí eu falo assim, Senhor, não me deixa desistir. Eu tenho certeza, assim, o que eu sentia no meu coração, Senhor, enquanto eu preparava essa palavra, que Timóteo, eu acho que ele estava querendo desistir. Porque as provações chegam. Quando você começa a caminhar, as provações chegam. E aí você quer desistir? Vai acontecendo um monte de coisa, você fica com medo. Paulo estava preso, Timóteo vai ficar com medo? Talvez ele ficou com medo. Nossa, Paulo tá preso, vai morrer, eu vou morrer também. E aí Saulo manda essa carta para ele. Tenha medo. Tu, porém, permanece firme. Carol, permanece firme. Eu vou dar um milagre por completo. Tenha medo não.
Por ela, o homem de Deus se torna perfeito. Irmãos, se nós seguimos a palavra de Deus, nós se tornamos perfeitos. Vocês já ouviram falar que não existe homem perfeito? Se seguir a palavra de Deus, se torna um homem perfeito. E quando o homem se torna perfeito pela palavra de Deus, ele é capacitado para toda boa obra. Quando a gente começa a seguir a palavra de Deus, seguir o que Deus nos pede, Ele nos capacita para as boas obras. Eu não me sinto nem digna de estar aqui, irmãos, mas Ele me capacita. Ele me capacita, irmãos. Não é Deus que fala em mim. Então, irmã, não desista, não. Não desista. O Senhor me trouxe aqui essa noite só para falar com você. Só para falar com você. Trouxe lá de Paraibuna, irmã. Ela fala para você, talvez você pensa que Deus está lá preso, escondido, não está vendo o que você está passando. Ele fala para você, confia em mim, irmã. Confia em mim, filha. Não tenha medo, não. Porque as provações, elas passam, irmãs. A aprovação é o sinal de que você vai ser aprovado por Deus. Ser aprovado. Queria que vocês ficassem um pouquinho de pé e colocassem a mão no seu coração. Vai falando para o Senhor, Senhor, me ajuda a ter esse relacionamento, Senhor, com a Tua palavra. Me ajuda, Senhor, me forja, Senhor, me molda na Sua santa vontade, Senhor Jesus. Para que eu seja reconhecida, Senhor, não aquela que desistiu no meio do caminho pelo medo, Senhor, mas que eu seja reconhecida, Senhor Jesus, porque eu vou me tornar um milagre, vou me tornar um testemunho vivo, Senhor. Eu vou levar a minha família, vou devolver os meus filhos para o Senhor. Vai dizendo para o Senhor, me forja, Senhor, esta noite. Me forja, Senhor. Me transforma. Cura o que precisa ser curado, Senhor Jesus. Eu dou livre acesso, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Vai dizendo para o Senhor o que você precisa. O que você precisa essa noite. O que trouxe você aqui. O que te trouxe aqui, irmãos. Você não veio aqui por acaso. O Senhor, Ele marcou este encontro com você. Talvez esses caminhos que você tem trilhado, esses canais que você tem assistido, esses acessos que você tem tido no seu celular, irmã, não tem agradado o coração do Senhor. Você não está seguindo conforme as Escrituras. Pede ajuda para o Espírito Santo. O Catecismo, ele diz que nós só conseguimos entender a Sagrada Escritura por ação do Espírito Santo. Porque quem escreveu a Sagrada Escritura foram os homens. E no contexto de realidade que eles viviam. E para nós entendermos na realidade que nós vivemos hoje, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Então peça, Espírito Santo, me ajuda a conduzir a minha vida, me ajuda a entender o que o Senhor quer para a minha vida. Me ajuda, Espírito Santo. E o Senhor me fala mesmo de corações aqui, muito machucado mesmo, de corações cansados, já cuidou de todo mundo, já criou os filhos, e hoje está aqui, e o Senhor fala, eu também quero curar o seu coração, porque eu sei e eu vi tudo o que você passou. Tenha medo de permanecer firme na palavra, de permanecer firme na caminhada, mesmo que às vezes se sinta cansada. Permanece firme.
Ori alabassori shiriri alacandalari. Shiriri alabassori candalari abassori. Shiricandalabassori shiriri alariri. Senhor, conceda o dom do discernimento. Para discernir, Senhor Jesus, as setas. Muitas setas, Senhor Jesus, que indicam vários caminhos e tiram esses teus filhos da direção do teu caminho, do teu chamado, Senhor. Que eles consigam discernir, Senhor Jesus. Que eles consigam, Senhor, ser amante da tua palavra. Que eles tenham sede, Senhor Jesus, de ouvir a tua palavra. A tua palavra que inspira, Senhor Jesus, a sua palavra que consola, Senhor Jesus. Quantas vezes o Senhor me consolou, Senhor, com a tua palavra, diante da minha dor, da minha perda, do meu sofrimento. Que esses meus irmãos, Senhor Jesus, se sintam tocados, Senhor Jesus, esta noite. E que eles vão para suas casas com esse desejo de conhecer mais a tua palavra, a sua palavra que dá vida, Senhor Jesus, a tua palavra que inspira, a tua palavra que consola. O Senhor me fala consolar. O Senhor quer consolar você, filha. Ele quer consolar porque Ele está vendo as suas dores, Ele está vendo o seu sofrimento. Oi, alabassori, xiriri, alabassori.